Bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da face da terra, aleluia, aleluia. Quarta-feira de vitória, meu irmão, quarta-feira de vitória, minha irmã. Esse quem vos fala é o pastor Fiuza, aquele que vos ama com amor em Cristo. E nesta manhã de quarta-feira estou passando aqui para ministrar uma palavra de Deus ao teu coração. Se encontra aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1, que diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Glória a Deus, aleluia. Amados ouvintes, nesta manhã de quarta-feira, Deus está te chamando, está me chamando, está nos chamando para fazer a diferença nesta sociedade, para fazer a diferença nesta nação. Os dias atuais em que as pessoas estão dentro de casa, algumas vendo Netflix, outras estão arrumando a casa, aproveitando para fazer as coisas que estavam pendentes dentro de casa. Mas eu e você, nesta manhã, Deus está nos chamando, Deus está nos convocando para fazer a diferença nesta sociedade, para interceder por esta nação, para clamar pelo Brasil. E esse texto aqui, de 1 Timóteo capítulo 2, Paulo escrevendo ao jovem pastor, ele está também falando para nós. Essa palavra é para nós nos dias atuais. O texto diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Deus quer que eu e você saiamos da teoria e entremos na prática. Deus quer que eu e você pratiquemos súplicas. Ele quer que nós nos coloquemos diante dele para orar. Suplicar é orar de todo o coração, é se humilhar diante de Deus, é clamar a presença do Todo-Poderoso. O Salmo 55, versículo 1 diz assim: ó Deus, dá ouvidos à minha oração, não te escondas da minha súplica. Deus quer que você e eu supliquemos a Ele pela nossa nação, pelas nossas famílias, por este país, e Ele quer também que nós oremos. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Ele quer que a gente ore, Ele quer que a gente interceda. Interceder é se colocar na brecha em favor de alguém, em favor de uma causa, em favor de uma necessidade. Nós vemos homens de Deus se colocando na brecha para interceder. Êxodo capítulo 17, versículo 8 diz que Moisés, Arão e Hur se colocaram ali na brecha. Moisés sentado, Arão e Hur estendiam as mãos de Moisés para que este, ao estender as suas mãos, abençoasse Josué que estava no campo de batalha. E Deus quer, nesta manhã, que eu e você façamos a prática das súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Depois de orarmos, depois de suplicarmos, de intercedermos, Deus quer que saia louvores dos nossos lábios. Deus quer que saia das nossas bocas palavras de glorificação, de engrandecimento do nome dele. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então o texto diz: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Por quem? Por todos os homens. Deus quer que nós oremos por todos os homens. Aí o texto diz: quais são todos os homens? Versículo 2: pelos reis, em favor dos reis. Aí você deve perguntar: mas pastor, nós não temos reis ou rei no Brasil? É verdade, mas nós temos presidente, nós temos governadores, nós temos prefeitos. Então, no lugar dos reis, são as pessoas investidas dessa autoridade. E ele ainda continua: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade.
Nosso país é constituído de várias autoridades. Nós temos o Congresso Nacional, que é bicameral, tem 2 casas ali tem um Senado Federal, 81 senadores, ali tem a Câmara dos Deputados Federais, que são 513 deputados, são pessoas eleitas pelo povo, estão ali, são autoridades constituídas. Nós temos no governo estadual, nós temos o quê? Os deputados estaduais, que são chamados a Assembleia Legislativa, e na esfera municipal nós temos a Câmara dos Vereadores, são autoridades. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, nós temos os juízes, os promotores, os defensores públicos, nós temos os grandes empresários, os pequenos empresários, nós temos a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, nós temos várias autoridades na nação, no país, e o texto diz que nós devemos orar em favor dos reis e de todos que são investidos de autoridade. Para quê? Tem uma finalidade, a oração tem uma finalidade, para que vivamos vida tranquila e mansa. Olha que coisa tremenda. Durante um período aí, muitos estavam gozando, tirando onda de vida tranquila e mansa. Quem tem dinheiro tira onda, mas a situação mudou. Agora está todo mundo no mesmo barco, pobre, rico, preto, branco, não tem essa. Todos estão passando por momentos adversos, todos estão passando por momentos de dificuldades. E se nós quisermos gozar de vida tranquila e mansa, nós devemos orar pelas autoridades. Nós devemos pedir que Deus alcance as autoridades. Nós devemos pedir que Deus toque nas autoridades. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Quanto tempo você não vê pessoas piedosas? Falta de respeito. As pessoas hoje estão desrespeitando pai, mãe, as autoridades. Você vê aí dia após dia pessoas sentando o pau no presidente da República, pessoas sentando o pau no governador, sentam pau no Marcelo Crivella, prefeito, arrebentam o Congresso, os juízes, os promotores. Não adianta, pessoal. Povo de Deus, entenda, não adianta amaldiçoar, não adianta falar mal, porque quando você fala mal daquele que foi eleito, não ajuda, só piora. Não adianta fazer panelaço, não adianta, isso não resolve o problema. O que resolve o problema é quando eu e você colocamos a cara no chão, quando eu e você nos ajoelhamos diante de Deus e clamamos a Deus pelas nossas autoridades, clamamos a Deus para que Deus coloque juízo na cabeça deles, clamamos a Deus para que esses homens que foram investidos de autoridade julguem o país, administrem o país, façam leis justas para abençoar a nação, para abençoar o povo, para abençoar o homem simples, o homem humilde. Nós precisamos orar a Deus para que a mão de Deus pese sobre as nossas lideranças e que venha juízo de Deus sobre eles, venha a mão poderosa de Deus sobre eles e eles se arrependam dos pecados e eles olhem para esta nação com olhar de amor, com olhar de piedade, com olhar de respeito e queiram o bem da nação. Nós precisamos nesta manhã reconhecer que se nós não orarmos, se nós não suplicarmos a Deus, não tem como viver vida tranquila, mansa, com piedade e respeito, porque isso não existe sem a intervenção de Deus. Vida tranquila, mansa, piedade e respeito, sem Deus é impossível. Nesta manhã, manhã de quarta-feira, Deus está te chamando. Por quê? Porque o texto diz, porque isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Isto é agradável diante de Deus. Deus se agrada. Isso é bom aos olhos de Deus. Quando nós paramos de falar mal, quando nós deixamos de ser oposição e passamos a abençoar a nação, isso é agradável diante de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que Deus faz? Como Deus age para salvar o homem? Porque Deus não tem prazer na morte do pecador, do ímpio.
Porque o ímpio, o pecador, aquele que não quer Deus, aquele que não quer a presença de Deus, quando ele morre, ele vai direto para o inferno. Deus não tem prazer. Nesta manhã, Deus está nos chamando para interceder por esta nação, porque são através das tempestades da vida, das enfermidades, das doenças, das pestes, terremoto, maremoto, essas coisas terríveis que acontecem na humanidade, são essas coisas que despertam o homem para reconhecer que há no céu um Deus Todo-Poderoso, mas não é o fim, ainda há solução. E nós precisamos clamar, porque Deus quer, em primeiro lugar, salvar o pecador e depois mudar a história de toda a nação. Que nesta manhã você se coloque de joelhos na presença de Deus e interceda, crendo que Deus é poderoso para mudar a história desta nação e que Jesus seja Senhor deste povo, em o nome de Jesus. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, que eu vou orar agora por você. Vou orar por esta nação. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, do Rei da Glória, olha para mim, olha para nós, olha para esta nação, com teu olhar de bondade e misericórdia. Olha, Senhor, para o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Olha, Senhor, para o nosso governador, Wilson Witzel. Olha para o nosso prefeito Marcelo Crivella e joga por terra toda ação de demônios no governo federal, estadual, municipal. Ó Deus querido, que toda ação de demônios, Satanás com seus demônios, que tem se levantado contra esta nação, que tem se levantado contra este país, que quer quebrar a nação, jogando uns contra os outros para rachar, para dividir a nação e destruir o povo, caia por terra nesta manhã. Senhor, que toda força espiritual, todo espírito de medo, todo espírito de morte, toda palavra contrária que diz que o país vai entrar numa recessão terrível, que diz que o país vai quebrar, que diz que não tem jeito, não há solução, agora, em nome de Jesus, toda palavra maldita é desfeita, toda palavra do inferno caia por terra, porque Deus é maior, Jesus é maior. Abençoa o pai de família, mãe de família, abençoa o pequeno empresário, o grande empresário, abençoa as autoridades constituídas nesta nação, dá sabedoria para que em tempos de crise venham com soluções para solucionar, ajudar e resolver o problema do povo. Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te clamamos, Deus, perdoa o Brasil, perdoa os nossos pecados, perdoa as autoridades constituídas nesta nação, perdoa o pecado da corrupção, da mentira, do engano, da prostituição, da idolatria. Ó Deus querido, perdoa, Senhor, esta nação e olha para nós com o teu olhar de bondade e misericórdia. Socorre os necessitados neste dia, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Me despeço dizendo que o Espírito Santo de Deus te ilumine. O nome de Jesus na tua vida seja glorificado. E que Deus te abençoe com graça sobre graça. Fique na paz. Shalom Adonai.